Doutrina Monroe, como uma política americana vai afetar você, produtor, você, produtora rural. É isso que veremos no vídeo de hoje. Sou Pedro Rocha, para quem não me conhece, sócio da Rocha Mazo e o responsável pelo campo internacional. O quadro que traduz para você como fatos do mundo internacional afetam o seu negócio aqui no Brasil. Vou passar a palavra para o Pedro para fazer a nossa introdução, mas antes disso, gostaria de falar para vocês que no vídeo de hoje eu vou explicar o que é a Groenlândia, essa terra que está sendo objeto de desejo, essa terra congelada, né, a maior ilha do mundo. Depois de explicar o que é a Groenlândia, a gente vai falar o que é essa doutrina Monroe, que é a atualização que está sendo feita. Depois, o que são terras raras, que a gente vai ver e vai discutir quando falar da Groenlândia. E por fim, fica comigo até o final, que eu vou estar te respondendo como isso afeta você, produtor, você, produtora rural. Agora eu passo o microfone ao Pedro, para ele estar fazendo a introdução e apresentação do canal. Aí, gente, menos de um minuto, só para falar que nós somos um escritório criado e dedicado ao produtor rural, aos investidores no agronegócio, aos arrendatários. E aqui, além de prestar serviços jurídicos, a gente também ensina você o jeito certo de se proteger das dívidas, mesmo numa safra ruim, tornando-se cada vez mais um empresário rural. Beleza? Agora eu vou passar a palavra para o Pedro Rocha para continuar com o vídeo. Bom, depois da brilhante participação do Pedro, vamos começar aqui agora, sendo bem objetivo. Pode passar, Pedro, por favor. Para quem não sabe, aqui é a contextualização que eu já fiz, pode estar passando, que é basicamente o que vai ser visto no vídeo. E aqui, no mapa, aqui eu de novo fazendo, para quem a audiência rotativa, não acompanhou os vídeos anteriores, mas está nesse vídeo, a gente tem uma televisão aqui ao lado que espelha basicamente o que vocês estão vendo agora no YouTube. Então, toda vez que eu apontar para a direita, saibam que eu estou apontando como se fosse para a tela que você está vendo agora no YouTube. E aqui, eu fiz questão de falar para o Pedro colocar para a gente, e a gente vai estar navegando junto, esse mapa que ele dá a real dimensão do tamanho dos países. Porque quando todo mundo está na escola, quer você que tem 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, você que hoje é um adolescente, é um adulto, é um pai, é um avô, todo mundo foi ensinado com o mesmo globo. Aquele que você gira e tem a noção de tamanho de cada país. Só que você sabia que aquela noção de tamanho de cada país ela está errada? Não errada do ponto de vista do globo, mas errada do ponto de vista de qual é o real tamanho daquele país comparado aos demais. Aqui, por exemplo, quando a gente vê a Groenlândia, a impressão que se tem é que ela é muito maior que o México, muito maior que os Estados Unidos. Quando a gente vê a Rússia, então, um pouquinho mais para a direita, a impressão é que ela é muito maior que o Brasil. Só que o que ninguém sabe é que o tamanho real de cada país somente consegue ser visualizado quando traz perto do eixo da linha do Equador. E quando a gente fala em Brasil, a gente está dentro da margem da linha do Equador. Tanto que, dependendo do lugar do Brasil, do território, do estado que você esteja vendo esse vídeo, você vai ter na sua cidade um monumento falando que por aqui passa a linha do Equador. Então a gente vai abrir esse site só para trazer para vocês a real noção de tamanho da Groenlândia. Que isso vai ser depois importante para o vídeo. Pode colocar Greenland e fechar esses anuncinhos chato. Acho que isso aí dá. Aqui, ó, se o Pedro colocando o cursor em cima, vai aparecer para vocês o tamanho, né? E também a população. Vejam que apesar dela ser muito grande, então é a maior ilha do mundo, já avançando. Então tem uma apresentação, mas a gente não precisa ficar tão retido a ela. Então é a maior ilha do mundo, é uma ilha que fica no Ártico, é uma ilha congelada. Só que o que acontece aqui? Tem os Estados Unidos, pode dar isso, tem os Estados Unidos, tem o Canadá. Só voltar um pouquinho, tranquilo, tá todo mundo bem. Então tem os Estados Unidos, tem o Canadá, aí tem a Baía de Hudson. Saindo à direita da Baía de Hudson, a gente vai ter a Groenlândia. Só que a gente vê também que a Groenlândia ela fica perto da Islândia, que é uma outra ilha. A Islândia já é um país soberano, um país soberano da Europa. E toda a direita ali que circunda a Groenlândia pertence à Europa. Pode ver Suécia, Finlândia, Noruega. Então aqui a gente já está falando de União Europeia. Então a ilha da Groenlândia é uma ilha, é a maior ilha do mundo, e ela fica entre Estados Unidos, Canadá e a Europa. E aonde começa a discussão? Desde quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já deixou ali, no entorno da Baía de Baffin, ali de Hudson, do Mar Labrador, do Mar da Noruega,
tem um monte de cargueiro de navio militar do americano. Segundo eles, para fazer a proteção do Estado, para que não tenha nenhuma nova tentativa de guerra envolvendo esse território. Só que a grande verdade é que os Estados Unidos sempre teve interesse econômico em estar adquirindo a Groenlândia. Tá? Então, assim, depois eu continuo com essa explicação, mas é só para vocês entenderem o tamanho da Groenlândia, onde geograficamente ela está localizada, então, entre Estados Unidos, sobe um pouquinho para o Canadá, e aqui é a Europa. E aí desce ela para a gente agora desce a Groenlândia para perto da linha do Equador. Então, aqui vocês conseguem ter noção o tamanho real da Groenlândia. Olha ela comparada ao Brasil, igual o Pedro vai estar colocando aqui. Vamos supor que ela fosse uma ilha que banhasse ao lado do Brasil, que está perto da linha do Equador. Esse é o real tamanho da Groenlândia. Basicamente é o mesmo tamanho quase dos Estados Unidos. Pode pôr agora perto lá dos Estados Unidos, Pedro? Para a gente conseguir trazer noção de tamanho, porque isso vai ser interessante. Os Estados Unidos, ele é maior no plano horizontal, enquanto a Groenlândia é maior no plano vertical. Só que coloca o cursor em cima da Groenlândia. Tem 56 mil habitantes. Vocês têm noção que um país quase do tamanho dos Estados Unidos tem 56 mil habitantes? É basicamente o que tem em Itápolis, que é a cidade que todos aqui da Rocha Maso moram e residem. Agora pesquisa ali, United States. Tem 340 milhões de habitantes em 9 mil quilômetros quadrados. Então, um tem 55 mil, o outro tem mais de 300 milhões. Essa é a comparação que a gente faz, gente. Porque o que acontece aqui é o seguinte: um país é grande e muito povoado, e o outro país não é soberano, é uma ilha, mas muito pouco povoado. Então, o que isso abre espaço? Abre espaço à exploração do que esse país tem de rico, que são as terras raras, que não está sendo explorado por essas 50 mil pessoas. Essas 50 mil pessoas, para quem não sabe, são inuits, que são indígenas adaptados a essa região do Ártico, que é frio, que elas são famosas. Se você já viu aqueles desenhos que aparecem, aqueles iglus, que aparece índio com aquelas roupas de couro no corpo, são basicamente essa população ainda preservada. E com isso, o país ele é pouco explorado. Ele é anexo à Dinamarca, então a gente pode seguir agora, Pedro, que eu acho que já conseguimos dar a real a noção de tamanho e também podemos seguir para o próximo. Como ela fica, quais são os ativos? Os ativos a gente já teve explanando basicamente que são as terras raras. Então aqui tudo que vocês podem ver, ó, tá vendo a beiradinha da Groenlândia? Tudo isso aqui que tá com um pequeno pontinho em vermelho é onde tem terras raras. Então tudo isso aqui é o objetivo dos Estados Unidos estar explorando. Porque agora, principalmente agora com o aquecimento global, vem acontecendo o degelo. Tendo o degelo, fica mais fácil ainda a exploração desses minerais. Depois eu vou explicar o que são terras raras. Pode passar. Então, o interesse da região é basicamente esse. Desde a exploração das terras raras, desde a dominância de mais um pedaço do globo pelos Estados Unidos nesse conflito que está tendo agora com a União Europeia e com a China. Pode estar passando, Pedro, por favor. E aqui o momento atual, eu trouxe para vocês que o Trump ele teve 2 governos, né? Teve o primeiro governo dele, que depois ele perdeu a reeleição para o Biden, e agora tem o segundo governo do Trump. Mas desde o primeiro ele já falava de estar anexando a Groenlândia aos Estados Unidos. Só que ele falava em outra temperatura. Naquele momento não tínhamos ainda a imposição da doutrina Monroe, ou Monroe para muitos. Naquele momento ele falava, ó, a Dinamarca é muito especial, é um país muito especial, com pessoas incríveis, mas baseado no que o ministro falou, a gente vai dar uma suspensão na discussão de estar adquirindo a Groenlândia, e isso vai ser adiado, né, postponing a nossa reunião em 2 semanas. Então, nessa fase, ele estava discutindo com o ministro da Dinamarca a potencial aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos. Essa aquisição não acabou acontecendo em 2019, não foi para frente. Mas isso demonstra para a gente que desde 2019
os Estados Unidos já têm interesse econômico na Groenlândia. A diferença é que, naquele momento, ele queria estar adquirindo e estava em negociações mais diplomáticas. Nesse momento, é mais uma dominação pela força. Aqui, na mesma situação que a gente colocou aquela imagem que tem os pontinhos vermelhos nas beiradas, nas áreas externas da Groenlândia, aqui a gente também traz os minerais, os recursos naturais, as terras raras. E aqui tem cada um deles, que aí depois vocês ficam disponíveis para estar vendo. A fonte é a Reuters e a gente pode estar seguindo. Só tomar um golinho d'água, bebam água. Mas o que é essa doutrina Monroe? Afinal, o que é doutrina Monroe? Bom, doutrina Monroe, antigamente, era uma doutrina que era conhecida da América para os americanos. Isso em 1823, durante o governo do presidente James Monroe. James Monroe era esse senhor que tinha mais ou menos a mesma quantidade de cabelo do que eu, um pouquinho cacheado com algumas entradas e olhos claros, então era um cara até que parecido, mas ele tinha uma doutrina que era do seguinte sentido. A Europa e a China, em 1800, elas tinham um movimento expansionista no sentido de conquistar territórios. Eles estavam olhando para a América, não para os Estados Unidos em si, mas para nós aqui, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. E nesse momento, a política dos Estados Unidos para manter a América forte era América para os americanos. Então é como se os Estados Unidos em 1800 tivesse interpretado e agido como se fosse o guardião do nosso continente, como se fosse o presidente da América, e que se você tentar dominar qualquer país abaixo dos Estados Unidos, você vai ter problema com os Estados Unidos. Então, naquele momento da história, igual eu sempre falo, naquele recorte histórico, a gente tinha os Estados Unidos nessa figura de conselheiro tutelor, conselheiro, como que eu posso dizer? Não é de tutelar, de tutelar no sentido de proteger, mas era um conselheiro que agia como a voz, o porta-voz de todos os estados americanos no sentido, não nos invadam, deixa a gente ter a nossa soberania, que se você mexer com qualquer um dos meus filhos, você vai ter problema comigo. Então, naquele momento histórico, em 1800, o que buscava os Estados Unidos era ter uma hegemonia regional. Era que aqui na América não tivesse nenhuma invasão estrangeira. Mas os Estados Unidos, naquele momento, ele não queria explorar a América para baixo. Ele só queria que todos aqui tivessem a sua soberania respeitada, a modo que cada um pudesse se organizar geograficamente, politicamente, sem nenhuma interferência. Então, naquele momento, não era um plano de governo, era tão somente... era um plano de governo, mas não no sentido de crescer os Estados Unidos com base nisso. Era um plano de governo de manutenção de soberania, tá? Mas agora, passando para a doutrina Monroe, que segundo o Trump, é até legal, essa aqui foi a capa do New York Post, The Monroe Doctrine, que é a visão do Trump da doutrina Monroe. Então ele basicamente também tem essa visão de grande guardião, só que em um sentido muito mais de ter os Estados Unidos como guardião, que é quem protege, mas não no sentido, num viés de tão somente protetor e eu me afasto. Ele era o protetor e depois ele fazia a exploração comercial dessas áreas. E essa doutrina Monroe, que foi lançado pelo Trump, teve bastante crítica agora no que foi feito na Venezuela, porque dizem que ele não estava tão somente objetivando a proteção da América, o afastamento de um ditador, e que ele tinha interesse econômico no petróleo, tá? E agora na Groenlândia é a mesma coisa, tá bom? Pode estar passando. Mas agora vamos falar o que são as terras raras. A gente precisa, depois de falar o que era a Groenlândia, qual o impacto dela, qual o tamanho, depois de estar falando da doutrina Monroe, da doutrina Monroe no caso, né, que é a reinterpretação pelo Trump, vamos falar do interesse econômico. Porque teve a crítica quando teve a captura do Maduro, que era pelo petróleo.
Então, no caso da Groenlândia, pelo que é esse interesse? E o interesse está muito claro, são pelas terras raras. Terras raras é um conjunto, é aqui mesmo. É um conjunto de 17 minerais, e aqui vocês estão vendo em cada país onde eles estão localizados, assim, não são todas as terras, não é todo o território que se você cavocar vai ter esse mineral, mas ele está em todo o país quase, com exceção de alguns. Tipo ali a gente pode ver do lado da Groenlândia, inclusive na Islândia, em alguns outros países do continente europeu, que não tem uma mina ou um depósito que tenham essas terras raras. Mas a grande maioria dos países desse globo internacional a gente vai estar encontrando, e na Groenlândia a gente encontra na beirada inteira dela, e agora com o degelo ele vem sendo muito mais evidenciado. Então o interesse dos Estados Unidos é comercial. E assim, para que valem essas terras raras? Para que servem esses minerais? Valem para o que mais a gente tem no mundo, que é escassez, é crise energética. Hoje não tem mais tanto padrão de energia para estar abastecendo todo o globo, então quem sair na frente por esse abastecimento tem uma vantagem competitiva em relação aos demais, no caso aqui os Estados Unidos com a Rússia e com a China, tá? Com a União Europeia em menor escala. Mas tem uma guerra fria acontecendo, por causa que hoje a Groenlândia, apesar de não ser um país soberano, ele é anexo à Dinamarca. A Dinamarca pertence à União Europeia, então hoje essa vantagem está com a União Europeia. Então essa vantagem sendo passada de bastão para os Estados Unidos. Então as terras raras, além de ser fonte energética, ela pode servir amanhã ou depois para desenvolver eventual potencial de energia nuclear. Pode ser também para energia eólica, bateria, computador, celular, turbina, veículo elétrico, que está extremamente em alta agora. Então, para os Estados Unidos poder competir com a China, que é onde está a maior concentração de terras raras ali com 44 milhões, ele precisa ir fazendo essa dominação de todos os outros países ao lado. Então, a gente entende que hoje muitas das tecnologias têm como matéria-prima, têm como base as terras raras. Só que as terras raras, por distribuição geográfica, estão mais no continente asiático, o que leva um prejuízo para a América, leva um prejuízo para os Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos está nessa posição agora da doutrina Monroe, da doutrina Monroe atualizada pelo Donald Trump. Ele precisa aos poucos começar a conquistar e ter mais terras raras. Por isso que quando o Brasil teve a taxação dos Estados Unidos, um dos pontos de negociação foi pela exploração das terras raras que a gente tem aqui no Brasil. E o Brasil é rico em terras raras. Pode ver que depois da China, somos nós, o Brasil, e o Vietnã quem tem as maiores reservas de terras raras a serem exploradas. Então, os Estados Unidos têm esse interesse por conta disso, que a reserva deles é pequena, a gente pode ver que tem 1,4 milhões, enquanto o Brasil a gente tem 22 milhões. E agora, a gente sempre fala para a audiência rotativa em xadrez internacional. Inclusive, antes de começar, que eu estava jogando uma partida de xadrez enquanto o Pedro terminava de montar a apresentação. E o que é esse xadrez internacional, gente? O xadrez internacional, basicamente, uma decisão é tomada por um país, uma potência, ela acaba afetando por consequência os outros. Então, quando eu mexo um peão no meu tabuleiro, se eu não estiver pensando na jogada à frente, eu tendo a perder o jogo. E é igual aqui para vocês. Se vocês, quando tiverem e virem no noticiário uma notícia como essa e não tiverem o pensamento no seu negócio no campo, vocês vão sair em desvantagem, por causa que vocês não vão estar prevendo a jogada do adversário. E aqui no agro, isso reflete em quê? Reflete em contratos, principalmente contratos de exportação, de compra e venda, de logística, de rota marítima, de custo e frete, de fornecimento. E assim, aqui, normalmente esse quadro, ele conversa mais com o exportador. Ele conversa mais com quem está na linha de frente de mandar o produto para a Europa, para a China, para os Estados Unidos. Mas aqui, os produtos que vêm de fora tendem a ficar mais caros. Então, os produtos que vêm da China, da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da Ucrânia, como fertilizantes, insumos, tudo que você usa na sua produção tende a chegar no Brasil mais caro. E chegando no Brasil mais caro, a sua produção fica mais cara. Então a resposta para esse vídeo é que o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia pode fazer o custo da sua produção ficar mais caro aqui no Brasil e pode fazer a sua exportação ficar mais difícil no estrangeiro. Agradeço você que ficou até o final do vídeo, peço que você deixe o seu like, deixe o joinha
E deixa aqui no vídeo uma sugestão de tema que você queira ver na próxima semana no campo internacional. Eu já digo, já adianto, que agora em 2026 vai ter novidade para você na esfera de contratos internacionais de exportação. Deixa aqui o seu like e eu espero você no próximo vídeo, porque na Rocha Maso você não caminha sozinho.